Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de banco de dados. Nesta aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre conceitos iniciais de banco de dados. Então, vamos nessa. No dia a dia, a gente tem aquela noção de temos uma informação, precisamos guardar essa informação. Temos algo, precisamos guardar esse algo. E onde será que a gente precisa guardar essas coisas? Onde será que a gente precisa armazenar essas coisas? Essas coisas são armazenadas naquilo que a gente chama de um local para guardar, seja uma caixa de sapato, seja uma pasta, seja o que for, um armário, seja o que for. Se a gente usar um local para guardar alguma coisa, esse local a gente chama de local de armazenamento. Nos sistemas de informação, nos sistemas informatizados, a gente guarda essas coisas num lugar chamado banco de dados. Então, um banco de dados é um local que a gente utiliza para poder armazenar informação. É um repositório de dados, que é aquele localzinho que a gente guarda uma coisinha. Então, tem informação, tem dado, nome, CPF, RG, a gente vai ver mais para frente. A gente chama isso de banco de dados, a gente guarda isso no banco de dados. Então, o banco de dados nada mais é do que um repositório de informações. Ou seja, é um local para armazenar registros para que você possa acessar posteriormente. Então, esse banco de dados é uma coleção organizada de informações, de dados relacionados. Date até fala que é o equivalente eletrônico a um armário de arquivamento. Então, se no dia a dia você guarda alguma coisa em algum lugar, a gente tem um armazenamento físico. Para os bancos de dados, a gente tem o armazenamento de informação, de dado, de situações que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, você é aficionado por vinho, você gosta demais de tomar um vinhozinho, né? Tomar um Guaraná. E aí você pensa assim, pô, eu tenho um monte de vinhos, eu tenho várias estruturas de vinhos, eu preciso organizar essa bagaça. Botar esse trem em ordem, botar esse negócio organizado. O que eu faço? Me desespero, eu pego um papel, eu pego uma caneta? Não. A gente dá nome para as coisas, para os campos, e coloca lá. Por exemplo, o vinho tem um local de produção, um vinho tem uma data de produção, um vinho tem um nome, tem uma marca, tem a quantidade de litros. Então você pega lá e organiza essas informações da melhor forma possível, colocando de uma forma organizada. Você faz uma relação, por exemplo, esse vinho que foi produzido na França, ele é do ano de 1900 e pouco, então você consegue organizar, por exemplo, os seus dados no banco de dados através de datas de produção do vinho. Então, o banco de dados ele vai organizar as informações, ele vai criar as relações e vai permitir que o acesso seja organizado. Então, o banco de dados ele possui dados relacionados, fonte de dados, propósito específico e usuários definidos. Então, e a gente trabalha isso com operações essenciais. Todo banco de dados tem 4 operações essenciais. A gente chama para criar, que é o create, que permite inserir novos dados no banco. O read, que permite consultar as informações que estão armazenadas no banco. O update, para atualizar informações. E o delete, para poder apagar as informações que estão ali dentro. Então, se a gente quer fazer uma operação de busca, a gente usa um select. E esse comando é utilizado para poder selecionar uma informação dentro do banco de dados. Se a gente quiser fazer uma inserção, a gente usa uma operação chamada de insert. A gente vai colocar coisas dentro do banco de dados. Então, a ideia é sempre essa. Se a gente quiser apagar e atualizar a informação, a gente usa as operações delete e update. Então, essa é a ideia inicial de um banco de dados. O banco de dados é um local que a gente consegue armazenar informações para manipular essas informações ali, seja inserindo, seja apagando, seja atualizando, independente do que seja. Então, um banco de dados é isso. Essa aula fica por aqui. Nos vemos na próxima aula. Forte abraço e valeu!